Graças a Deus. A paz do Senhor para os irmãos. Tudo é possível ao que crê? Amém. Abra sua Bíblia, aproveitando que você está em pé, no Evangelho de Mateus, no capítulo 18, a partir do versículo 23. Diz assim: a parábola do credor incompassível, ou do credor incompassivo. Por isso, o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer contas com seus servos. E começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. E não tendo ele com que pagar, o seu senhor mandou que ele e sua mulher e seus filhos fossem vendidos, com tudo quanto tinha, para que a dívida se lhe pagasse. Então aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou e o perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 dinheiros, e lançando mão dele, sufocava-o, dizendo: paga-me o que me deves. Então o seu companheiro, prostrando-se a seus pés, rogava-lhe, dizendo: seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis, antes foi encerrá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, contristaram-se muito e foram declarar ao seu senhor tudo o que se passara. Então o seu senhor, chamando-o à sua presença, disse-lhe: servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? Indagando o seu senhor, o entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo o que devia. Assim vos fará também meu Pai celestial, se de coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. Amém? Podeis assentar. Meus irmãos, estamos diante de um texto que o próprio Jesus Cristo comparou as pessoas com o Deus Criador dos céus e da terra, aqui para que o homem pudesse chegar a Deus. O que nós podemos concluir? Nós só podemos concluir que nós só podemos chegar a Deus pela sua compaixão e pela sua misericórdia. É interessante que Jesus contou uma parábola dizendo que o perdão procede da compaixão de Deus. Nós lemos um texto bem real, Jesus falando. E esse texto vem de encontro com as nossas necessidades nesse dia. Nesse dia em que nós temos tanto congresso por várias cidades do nosso estado, que o tempo está chuvoso, que é um feriado prolongado, que tem muita gente, mas aqui tem uma igreja do Senhor reunida, que está precisando e sentindo a presença de Deus no seu meio, para que Ele possa falar conosco através da sua palavra. Jesus, em seu ensino sobre o perdão entre os irmãos, ilustrou com uma parábola. Primeiro, um ajuste de contas. Eu quero dizer para os irmãos, se dependesse da humanidade, todos já estavam condenados. Não haveria perdão. Porque diz a palavra que Deus olhou do céu e não viu um justo sequer. Se não tinha nenhum justo, é porque todos estavam
em injustiça. Mas aí ele disse: e ele amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho, para aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E é sobre isso que eu estou dizendo nesta noite, que nós estamos aqui é porque temos um objetivo, o objetivo de morar com o Senhor eternamente. Nós olhando para este texto, nós vemos, eu quero fazer uma comparação bem aqui na face da terra, uma comparação humana. Quando alguém chama alguém na sua presença para julgar. E aqui diz que um homem devia 10.000 talentos. Eu estava fazendo uma pesquisa. Quando se diz 10.000 talentos, se fosse aproximadamente em dinheiro de hoje, pastor Edmar, seria valorizando assim mais ou menos 35 milhões de reais. Então a dívida era muito grande. Aquele homem não estava dando para pagar, ele disse que ia vender filho, vender tudo que tinha para pagar. E ele chegou perante o juiz, o rei, falou assim: olha, se o senhor tiver misericórdia de mim, se o senhor tiver compaixão de mim, eu quero pagar todas essas contas. E aquele homem teve compaixão e perdoou. É isso que Deus tem feito com cada um de nós. Quando nós reconhecemos que somos falhos diante de Deus, quando nós reconhecemos que não damos conta de pagar a nossa dívida, aí nós chegamos diante de Deus e falamos: Senhor, tem misericórdia de mim, porque sou um pecador. E diz a palavra de Deus que o homem que tem um coração quebrantado, Deus olha com compaixão para ele e o perdoa. E o apóstolo Paulo escreveu lá em Romanos capítulo 8, versículo 1: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então não há mais nenhuma condenação. Queridos, é tão importante que aquele homem chamou, que está aí no versículo 23, resolveu acertar as contas com seu servo, e um deles que devia 10.000 talentos, foi chamado para pagar a dívida. 10.000 talentos corresponde hoje, segundo alguns cálculos, a quase 30 milhões de reais. Uma dívida extremamente alta, cuja quitação era impossível para um súdito ou servo do rei pagar. Certamente isso fala da nossa incalculável dívida com Deus, nossos pecados, que homem nenhum pode saldar, ninguém pode pagar, ninguém. Eu comparo, queridos, vou fazer uma comparação aqui. Nós temos hoje no país um poder que se chama poder judiciário. E o poder judiciário, ele trata dos casos de cada pessoa individualmente. E a pessoa tem um advogado de defesa, porém tem um advogado de acusação. E ele chega perante o juiz e um ali acusa, e o outro vai defender. E o papel está na mão do juiz, para ele dar duas sentenças que o juiz pode dar. Uma chama-se absolvição, ou perdão, pode ir embora. E a outra chama-se condenação. E nós estamos agora diante de um texto, em que Deus está falando que Ele pode dar a salvação eterna, ou a absolvição eterna. Isso vem falar com o quê? Para que nós tenhamos a confiança em Deus, porque se nós tivermos com fé, se nós recebermos o perdão dEle, Ele nos condiciona que nós sejamos perdoador também, para que nós possamos entrar no reino dos céus. O texto é muito claro, eu quero até pegar uma referência que está aqui no livro de Tito, no capítulo 2, no versículo de número 14, que diz assim, no livro de Tito: olha, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade, e purificar para si um povo seu, especial, zeloso e de boas obras. É isso que o Senhor Jesus Cristo fez na cruz do Calvário. Ele procurou nos remir, por isso que nos chamou. E ainda interessante
E você que está aqui nessa noite, você pode dizer assim: graças a Deus. Por quê? Porque diz a palavra de Deus que muitos são chamados, mas poucos escolhidos. E você está aqui nesta noite porque você foi escolhido por Deus, para que você tenha um compromisso de entrar nos céus. Maravilha é isso, é saber que muitos foram convidados, mas nem todos aceitaram o convite do Senhor Jesus Cristo. Mas nós que estamos aqui nesta noite, nós aceitamos o convite e a palavra nos garante: Ele deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo especial, zeloso e de boas obras. Você nesta noite tem a oportunidade de fazer boas obras, porque você tem Jesus Cristo na sua vida, você tem o Espírito Santo de Deus morando na sua vida. Você não pode ser como aquele servo que devia muito, não podia pagar e foi perdoado, mas no momento que ele teve a oportunidade, ele não perdoou. Vamos mais à frente. A imensa dívida contraída. Embora a vida desse servo fosse muito maior do que ele poderia pagar, o generoso rei concedeu todo o débito. E é isso que Deus faz com os pecados inumeráveis daquele que vem a Cristo e pela fé o aceita como Salvador. Assim como Deus nos perdoou, também devemos perdoar os nossos devedores. Aqui está falando da oração que o próprio Jesus Cristo ensinou. Foi a primeira oração que eu aprendi. Naquele tempo não se tinha Bíblia, não tinha a riqueza de literatura que a igreja evangélica hoje no país tem. Não se distribuía a Bíblia, porque quem podia ler a Bíblia era só os padres, só os sacerdotes da igreja católica. E a minha família é muito católica, e eu tinha uma madrinha, a esposa do meu irmão mais velho, e ela me ensinou a orar o Pai Nosso. A única oração que eu aprendi a fazer, a única oração que eu sabia era o Pai Nosso. E o que o Pai Nosso ensina para nós, comparando com esta palavra que eu estou falando nesta noite? A primeira diz: Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Aí diz: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. E aí o que diz mais? Perdoa as nossas dívidas. Outros dizem as nossas ofensas. Não tem problema nenhum, dívidas e ofensas é a mesma coisa. Assim como nós perdoamos, queridos, os nossos devedores. Está contrário desse homem que Jesus falou aqui, ou está conforme ele? Está completamente contrário, porque nós pedimos perdão e ainda diz assim como nós perdoamos. E se nós não perdoamos, como Deus vai nos perdoar? É uma interrogação que nós podemos fazer nesta noite. Se eu não perdoo, como Deus vai me perdoar? Porque Ele está me ensinando que eu peço perdão para Ele e digo para Ele que eu sou perdoador. Se o meu coração é um coração de pedra, não é um coração de carne, como que eu vou perdoar e Deus vai me perdoar? Aí vem a dificuldade que o homem tem de aproximar-se a Deus, que ele pede tantas coisas para Deus e às vezes não recebe. É porque ele tem um coração que não é um coração quebrantado. Nós cantamos um corinho aqui, que daquele que tem o coração quebrantado, Deus ouve e faz milagre na vida dele. Aleluia. Nós precisamos de quebrantar os nossos corações, para que Deus comece a operar e fazer milagres nas nossas vidas, para que Deus mude o curso da nossa vida, para que Deus vire uma página do livro da nossa vida. Nós precisamos ter um coração quebrantado. Às vezes nós queremos exigir tanto de Deus, e às vezes não fazemos nada como Deus ama as pessoas. Aleluia. Terceiro, a dívida era impagável.
no versículo 25 do que eu li aqui. Olha aqui, era impagável. Mateus 18, 25. Olha aqui. E não tendo ele com que pagar, seu senhor mandou que ele e sua mulher e seus filhos fosse vendido com tudo quanto tinha, para que a dívida se lhe pagasse. Eu quero dizer para os irmãos que ninguém daria conta de pagar a dívida para entrar no céu. Só o Filho único de Deus, só o Senhor Jesus pagou por mim, pagou por você. Eu estava dizendo que o réu chega diante do juiz e tem alguém para acusar, mas tem alguém para defender. E conforme a defesa, o juiz pode dar sentença: condenação ou absolvição. Só que você que está aqui nessa noite, você tem um advogado que está te defendendo diante do trono de Deus. Você tem um advogado que não dorme. Você tem um advogado que te conhece o teu deitar e o teu levantar. Você tem um advogado que conhece o teu caminhar. Você tem um advogado que conhece o seu sentar e o seu levantar. Você tem um advogado que está dizendo assim: olha, filhinhos, não pequeis, mas se alguém porventura pecar, você tem um advogado diante do Pai que clama por você noite e dia para dizer: Pai, ele pecou, mas ele tem um coração quebrantado, ele tem um coração voltado para ti, ele reconhece os seus pecados e está dia e noite buscando a tua presença para que o Senhor possa perdoá-lo. Você tem um advogado. Importante que o nosso advogado, ele advoga para todos nós de uma só vez, mas ele tem um contato individual com cada um. Aleluia. Porque cada um tem uma diferença. Cada um tem uma diferença, mas ele conhece as suas diferenças, ele conhece as suas fraquezas. Eu não canso, quando estou falando, eu não canso de mencionar uma profecia bíblica de um profeta menor, Naum, no capítulo 1, versículo de número 7. Que é só um versículo, o profeta está dizendo. Em um só versículo ele está dizendo 3 profecias. Primeiro, ele diz: Deus é bom. Alguém chegou para Jesus: bom mestre. Jesus falou: bom, só um que está no céu. Ele verdadeiramente é bondoso. Ele amou. Ele prova o seu amor para comigo, ele prova o seu amor para com você. Ele tem uma bondade que ninguém pode entender, o tamanho da bondade de Deus. Deus é bom. E aí depois ele continua assim, ó: fortaleza no dia de angústia. Sabe por quê, minha querida, meu querido, que está aqui nesta noite? Porque ele sabia que você teria angústias. Ele sabe que você tem fraqueza. Ele sabe que você não dá conta, que tem dia que você chega no muro, na muralha, fala: coisa não dá para me passar. Aí ele fala assim: olha, eu sou fortaleza, você é fraco, crê em mim. Se tu creres em mim, tu verás a glória de Deus. Vai chegar na muralha: eu sou fraco, mas está dizendo: eu sou fortaleza, eu sou forte. Você é fraco, você não pode, mas eu posso por você. Você não dá conta de caminhar, eu vou te carregar. Você não dá conta de enfrentar o muro, eu vou te jogar do outro lado. Aleluia. Isso é o Deus que nós servimos. Isso é o Deus que está aqui. Isso é o Deus que chamou-nos para nós servi-lo. É aquele que cobra dívida, mas perdoa a dívida. E ele perdoa as nossas dívidas. Aleluia. Glórias a Jesus. A dívida era impagável. Ele não dava conta. Mas diz assim: não tendo com que pagar, apelou à compaixão do seu Senhor. De acordo com a Bíblia, somos pecadores insolventes, incapazes de pagar nossas dívidas diante de Deus. A justiça divina requer a reparação do erro. Por esta razão,
o salário do pecado é a morte. Ou seja, a justa retribuição de quem vive a pecar é a morte. Sem o perdão divino, a morte eterna é inevitável. Porém, a justiça divina foi satisfeita quando Cristo morreu em nosso lugar, levando Ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para o pecado, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas nós fomos sarados. Você pode dizer assim: glória a Jesus nessa noite? Glórias a Jesus nesta noite. Se não fosse o sacrifício de Jesus, não tinha porta para nós. Mas a palavra de Deus, que a porta está aberta. E Ele próprio, Jesus, está dizendo lá em João capítulo 10: eu sou a porta. Quem entrar por mim, entrará e encontrará pastagem. Aleluia! Ele abriu a porta do céu. Não adianta, não tem outro meio, não tem outra porta. Jesus Cristo está dizendo: eu sou a porta, aleluia. E diz a palavra que aquele que entra pela porta entrará e encontrará pastagem. Mas se alguém entrar pela janela, ele será lançado de lá, jogado fora, e não terá parte com os filhos da salvação, aleluia. Graças a Deus que nós, cada um de nós que estamos aqui nesta noite, entramos pela porta. A porta da salvação, a porta que é o Senhor Jesus Cristo, a porta que é o perdão eterno, aleluia. Vamos mais à frente. Que maravilha, né? Depois diz assim, ponto 4: a compaixão graciosa perdoa dívida. Desesperado, o súdito apela ao rei para prolongar o prazo de pagamento do débito. É aquilo que acontece. Jesus comparando: Senhor, me dá um tempinho mais, eu vou trabalhar um pouco. Mas eu quero dizer para os irmãos que aquele que crê no Senhor Jesus Cristo, que aquele que crê na palavra do Senhor, que arrependeu dos seus pecados, não vai prolongar as dívidas não. Você aceita Jesus e Jesus te perdoa no momento, e você já está pronto para entrar no reino dos céus. É isso que Deus faz com cada um de nós. É que Ele fez com cada um de nós. Ele fez o sacrifício, não resta mais sacrifício a fazer agora, porque o Senhor Jesus Cristo fez por você. O sacrifício que você precisa fazer agora é ter uma fé voltada para o Senhor e ter um coração quebrantado e dizer: Ele me perdoou, eu também tenho que perdoar. Aleluia. Vamos mais à frente. Olha aqui. A despeito da vultuosa quantia, o monarca compadecido perdoa-lhe a dívida. Isto ilustra que Deus fez por nós. Não somos capazes de expiar nossa culpa por nossos méritos. Entretanto, pela compaixão de Deus, todos os nossos pecados são perdoados. O pagamento exigido pela justiça foi pago por Jesus. Ele assumiu a dívida e nos perdoou. Vou ler lá na primeira carta de João. Na primeira carta de João, todo aquele versículozinho que os irmãos conhecem bem, que diz lá no capítulo 1, versículo 7 e o versículo de número 8. Diz assim: mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, o que acontece? Temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. E ainda continua: se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Aleluia. Você pode dizer graças a Deus? Aleluia.
Primeiro, Ele nos perdoa de todos, queridos, não é de um ou de outro, não, é de todos. Um Deus tão amoroso como esse nos perdoa, e nós às vezes não temos coragem de perdoar uma mínima coisa. Por qualquer coisa nós estamos querendo abandonar o barco, deixar o barco à deriva. Queremos, eu não vou mais, eu vou ficar por aqui. Se você ficar, vai morrer afogado. Vai ficar que o barco da salvação levando. A caravana está indo, a caravana está querendo subir, a caravana vai subir. E se você abandonar, vai ficar. Eu quero que com toda a fraqueza, com todo pecado que eu tenho, o Senhor me perdoando todo dia, mas eu falo: Senhor, eu quero continuar na caravana, porque eu sei que a caravana é difícil, o Senhor é bom, mas eu quero chegar lá, porque não adianta eu chegar sozinho, mas nós queremos chegar à caravana toda junta. E como diz aquele hino, eu quero vou ver meu pai, vou ver minha mãe, vou ver Isaac, Jacó, Abraão, mas eu vou ver o meu Jesus com as aleluia, com as marcas na mão. Eu quero ver, eu vou ver, em nome de Jesus. Jesus vai me dar essa graça. Eu estava ali conversando, olhando assim, eu já estou de meio-dia para tarde, eu já estou descampando. Se Jesus não voltar agora, eu vou partir para lá, mas eu vou partir segurando na mão de meu Jesus, porque eu estou pedindo para Ele não largar a minha mão, para continuar segurando minha mão. Ele um dia buscou minha mão e eu estava atolado lá no pecado, e Ele resgatou, me purificou, me remiu e vai me levar para o céu, porque é para lá que eu quero ir. Eu não quero ficar aqui, porque a minha pátria não é aqui, a minha pátria é lá. Jesus preparou essa pátria, Ele está preparando lugar para cada um de nós. Aleluia! Glórias a Jesus. É Ele que preparou. Aleluia. Oh, aleluia. Tem hora que vem aquela fraqueza, tem hora que vem aquela falta de confiança, tem hora que vem assim e fala assim: olha, vou ter que parar. Mas eu quero dizer para você, agora imbuído ou orientado pelo Espírito Santo, dizendo para você: não enfraqueça não, cuida de mim que sou fortaleza no dia de angústia. Dia que você estiver angustiado. E a última profecia de Naum: conhece os que nele confia. Você confia no Senhor? Você é conhecida dele. Você confia no Senhor? Você é conhecido dele. Lembre disso, que o profeta falou 3 profecias: primeiro, que Deus é bom; segundo, que Ele é fortaleza; e terceiro, Ele te conhece. Eu sou feliz porque Deus me conheceu antes que eu nascesse. Tá bom? E te conheceu também. Deus conheceu. Ele te conheceu e me conheceu. Por isso que nós estamos aqui. Deixa eu passar para frente um pouquinho. Aleluia. Glórias a Jesus. A inclemência no servo perdoado. Eu falei agora daquele que foi perdoado. Olha que é o coração de um homem, como Jesus conhece. Como Jesus conhece. Eu fui perdoado, acabou. Agora eu posso continuar minha vida e vou exigir dos outros. Muitas das vezes nós não fazemos essa comparação de imaginar o tamanho da nossa dívida para com Deus, e Ele perdoou. E aí é que vem o outro lado da história. Primeiro, a crueldade do rei, do servo do rei. Logo que aquele servo saiu da presença do seu senhor, já perdoado da sua apavorante e sinistra dívida, encontrou um seu servo que lhe devia uma quantia incomparavelmente menor. Ele ali mesmo cobrou-lhe a dívida, agredindo violentamente, pegou pelo colarinho da camisa, falou: hoje eu vim receber a minha conta, hoje você vai me pagar, queira ou não, de qualquer maneira você vai me pagar.
Sua crueldade para com seu devedor contrastava com a bondade e grandeza de alma do seu Senhor. O servo perdoado queria misericórdia, mas não queria proceder assim com o seu semelhante. Enquanto o servo perdoado devia 10.000 talentos, o seu conservo lhe devia 100 dinheiros, o que equivale a grosso modo menos de 100 reais. Quem foi perdoado 30 milhões, aproximadamente 30, 35, foi perdoado, agora ele tem 100 para receber e não perdoa. Irmãos, isso aqui está falando exatamente do malefício que cada ser humano tem para com Deus. Não tem tamanho a dívida que o homem tinha para com Deus. Ele perdoou, e às vezes o nosso irmão, por menor coisa que ele tem feito, nós não queremos perdoar. Às vezes nós queremos até exigir e que empurrar ele para longe da presença de Deus. É dessa maneira que acontece com muitos crentes, não perdoa, ele não tem amor no seu coração. Se o pecador, o nosso irmão, está na beira do buraco, está aqui, cai, não cai, ele chega por trás e acaba de empurrar. Mas não é isso que Deus está nos ensinando nesta noite. É se ver o irmão fraco, que ele está à beira do buraco, assegura pela mão dele e traz. Vem, meu querido, eu vou te perdoar. Deus quer te perdoar. Deus é amor, e eu também colocou amor no meu coração para que eu possa dar amor a outrem. Tem pessoas que não amam, só odeia. Só odeia. E nesta noite Deus está nos ensinando através da parábola do Senhor Jesus Cristo. O Senhor está nos ensinando que nós devemos ser perdoador, que nós devemos trocar o coração de pedra por um coração de carne e deixar o amor de Deus entrar na nossa vida. Fala: Senhor, se fosse por mim eu não perdoaria, mas por causa do teu amor na minha vida eu vou perdoar. Aleluia. É por causa do amor de Deus na sua vida que você vai perdoar. Não vai pensar que é porque tem alguém bonzinho que ama tanto que vai perdoar, não. É o amor de Deus, é o Espírito Santo da sua vida que vai perdoar. Aleluia. Glórias a Jesus. Vamos mais à frente. Esqueceu da compaixão do seu Senhor e não mediu as consequências dos seus atos. Foi cruel, desumano, iracundo e violento. O monarca, ao saber da crueldade, indignou-se e o chamou a fim de retribuir-lhe conforme a incomplacência demonstrada, condenando-o a pagar toda a dívida. Eu queria que os irmãos entendessem uma coisa: Deus dá o perdão, mas que você tem que perdoar também. Se você não perdoar, Ele vai chamar você de volta. Fala: eu te perdoei, você não perdoou, então vem cá para você pagar. Às vezes a gente acha que perdoou, está perdoado para sempre. Não, perdoou, mas você vai ter que perdoar também. Porque se não perdoar, você vai ter que voltar e prestar conta. E você vai prestar conta para um Deus que sabe todas as coisas. Aqui na terra, tem muitos advogados de defesa que usam a filha do diabo para defender, mas lá não tem jeito da filha do diabo não, porque a filha do diabo vai só acusar. Mas aí você tem a palavra que diz assim: eu sou o caminho e a verdade vai te defender. Eu sou a verdade, e a verdade vai dizer: pai, esse aqui verdadeiramente pecou, esse aqui verdadeiramente não pagou a sua dívida, mas eu paguei por ele, porque ele cada dia ele falava comigo para que eu tivesse misericórdia dele. Como Salomão disse lá em Eclesiastes: se não fosse a misericórdia de Deus, todos nós já teríamos sido consumidos. É a misericórdia. É a misericórdia. Aquele homem não teve misericórdia, ele foi chamado de volta. Mas graças a Deus, que Deus teve misericórdia de nós, e nós um ao lado do outro, campegando, meio manco, mas sempre tendo misericórdia um do outro, para que nós possamos chegar diante do trono. Aleluia. Graças a Deus. Aleluia. Vamos mais. Esqueceu-se da compaixão do Senhor e não mediu as consequências dos seus atos. Desumano, que nós já falamos.
Segundo, o perdão revogado. Olha aí, o que diz aqui no Mateus, versículo 34. Está lá, vamos voltar lá só para você lembrar que eu li aqui já nessa manhã. Mateus 18, versículo 34. O que diz o versículo 34? Diz assim: indignado seu senhor, o entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo o que devia. Entregou aos seus atormentadores. Queridos, às vezes nós levamos uma vida de qualquer maneira diante de Deus, mas Deus quer que cada dia venhamos moldar a nossa vida para que tenhamos caminho endireitados. Pecar acontece, mas nós precisamos de confessar os nossos pecados diante de Deus, mudar a nossa maneira de viver. E quando as pessoas olhar para nós, dizer assim: ali vai uma verdadeira crente, ali vai um verdadeiro crente, ali vai um homem diferente, ali vai uma mulher diferente. Este homem chegou aqui, nós começamos a reparar a vida dele é íntegra, a vida deste homem é idônea, a vida dessa mulher é idônea. Essa mulher fala e fala com coração verdadeiro, ela fala a verdade. Nunca vi essa mulher trazer uma coisa que não fosse verdade aqui. Oh, que maravilha! Nunca vi esse homem enganar ninguém aqui. Glória a Deus, este é um homem de Deus que vai morar no céu verdadeiramente. Aleluia! Glórias a Jesus. A atitude do rei desfaz a ideia de uma vez salvo, salvo para sempre. Pois a salvação requer de todos nós que cuidemos bem daquilo que recebemos. Devemos cuidar bem daquilo que recebemos. Por isso que Jesus falou para João, lá na ilha de Pátmos: João, escreve aí, capítulo 3, versículo 11. Os irmãos lembram? Eis que cedo venho. Guarde o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Mesmo você sendo sincero, mesmo você sendo verdadeiro, alguém quer tomar. Alguém está lutando para te derrubar. Alguém está lutando para jogar por terra. Mas se você cair, fala assim: Jesus, me torna a levantar, porque eu quero continuar de pé para te louvar, para te adorar, para agradecer a ti e para te amar. Aleluia. Isso que Deus quer com cada um de nós. Não podemos deixar. Olha aqui o que diz em Hebreus, no capítulo 3, e o versículo de número 12, aos Hebreus, capítulo de número 3, versículo de número 12. Vedes, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel, para se apartar do Deus vivo. Cuide, irmão, para que não tenha dentro de ti tudo que eu falei do coração aqui nesta noite, exatamente para que não tenhamos um coração magoado, cheio de ódio, mas tenhamos um coração bom, para que não venhamos fugir da justiça de Deus. Coração mau e infiel, para que não venha se apartar do Deus vivo. E é aquilo que eu disse há pouco instante: não vamos fugir não, mas vamos aproximar mais de Deus. E como diz o hino, mais perto eu quero estar. Vamos aproximar mais de Deus. Se precisar de orar mais, eu vou orar mais um pouquinho. Se precisar de jejuar mais, eu vou jejuar mais um pouquinho. Se precisar de mudar alguma coisa, eu vou mudar, mas eu quero estar mais próximo de ti, porque aquele que conhece de Deus e está próximo de Deus, eu tenho certeza que Deus não vai esquecer dele. E o advogado dos advogados vai dizer: Pai, este é um servo fiel, este pode vir. Vem, filho meu, entrar para o céu, que está guardado para vós desde a fundação do mundo. Aleluia. Você pode dizer glórias a Jesus por isso? Glórias a Jesus. Vamos mais. Filipenses, capítulo 2,
versículo de número 12. Também, número 12. Diz assim: de sorte que, meus amados, assim como sempre obedeceste, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor. Não importa onde você esteja, onde ninguém esteja te vendo, saiba que Deus está te vendo, Ele está cuidando de você. Não pense nunca que não tem testemunha para cometer atos ilícitos. Alguém estava me contando, eu não sei quem foi. Eu achei uma historinha interessante, uma historinha até que a pessoa conta assim para fazer graça, sorrir. Diz que alguém foi para a praia, era um obreiro do Senhor, e lá na praia, longe, lá no Nordeste, ninguém conhecia. E ele deu vontade de tomar um golinho de cachaça. Ele falou assim: acho que aqui ninguém me vê, eu vou tomar um golinho. Chegou na barraquinha, pediu uma dose, tomou. Ah, tá gostoso, vou tomar mais outra. Faz outra, tomou, enfiou a mão na carteira para pagar. Aquele moço falou: não, o senhor não precisa de pagar. Por quê? Pastor não paga pinga aqui. Tristeza, né, irmãos? Eu não sei se isso é verdade, não. Isso aqui é só uma ilustração. É só uma ilustração para que os irmãos saibam que não importa onde esteja, alguém está te vendo. Se não tiver ninguém, o Senhor Jesus Cristo está te vendo, e o adversário está te vendo também, para depois te acusar lá na frente. Ele está te vendo também para te acusar lá na frente. Você fala: Senhor, eu estou limpo. Ele vai dizer: não, está não, eu te vi lá na praia, eu te vi lá em tal lugar, se assim você está fazendo isso e isso. Porque Ele está aí para isso. Mas o sangue de Jesus tem poder e repreende todas as atitudes do mal, porque nós somos salvos, remidos, para glorificar o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Não importa onde você esteja, mas seja sincero ao Senhor Jesus Cristo, que você vai ter uma recompensa. Aleluia! Você vai ter uma recompensa por ter sido fiel. Muitas das vezes, aqui na terra, passamos algumas decepções, passamos algumas aflições, passamos algumas lutas, algumas dificuldades, algumas necessidades. Mas eu quero dizer, se você for fiel, Jesus vai dizer assim: vinde, servo fiel. Vinde, serva fiel. Por que Jesus vai fazer isso? Porque Ele conhece lá no profundo do teu coração. Nós aqui conhecemos só as paredes, só quando estamos aqui. Mas quando um está lá sozinho, lá na sua luta, na beira da sua cama, orando, dizer: Senhor, eu estou abandonado, estou abandonada. Mas Ele vai dizer: eu estou contigo aqui para te dar força. Eu estou contigo aqui para te fortalecer. Você vai vencer. Você não está sozinha, você não está sozinho. Eu estou contigo. Eu sou o seu ajudador. Eu sou aquele que trabalha em teu favor. Sim, aleluia. Glórias a Jesus. O servo não soube conservar a bênção do perdão quando o negou ao seu próximo. Quando um pecador se converte ao Senhor, toda a dívida de seus pecados é perdoada graciosamente por Deus, em virtude do sacrifício redentor que Cristo ofereceu ao Pai no Calvário. Tem que ler aqui, aos Hebreus, capítulo 10. Olha aqui, versículo 12. Mas este, oferecido um único sacrifício pelos pecados, está assentado para sempre à destra de Deus, daqui em diante, esperando até que seus inimigos sejam postos por escabelo de seus pés, porque com um só blasão aperfeiçoou para sempre os que são santificados.
Por isso que nós dizemos assim, somos santos. Mas a Bíblia diz assim, ó, se for santo, santifique-se mais ainda. Porque eu sou santo e todos devem ser santos. Sem santificação é impossível ver a Deus. A redenção do pecador só Deus pode efetuar, bem como perdoar todos os pecados. Só Ele. Só Ele. Os irmãos lembram daquela passagem que Jesus estava na sinagoga e a multidão estava lá prendendo ele, que não podia ninguém aproximar, e que chegou 4 homens com um aleijado e falou assim, nós temos que levar ele na presença de Deus, se ele for chegar à presença de Deus, ele vai ser curado. Eu quero dizer para os irmãos que quem chega na presença de Deus, a primeira coisa que Deus faz, o Senhor Jesus faz, é perdoar pecados. E diz a palavra que aquele povo não pôde chegar, diz que subiram, abriram o telhado e desceu com aquele homem aos pés de Jesus Cristo. E Jesus Cristo olhou para ele, filho, a tua fé é grande, os teus pecados são perdoados. Mas a multidão, os hipócritas, começaram a condenar Jesus, Vânia. Oh, quem é esse aí que pode perdoar pecado? Não é só Deus que pode perdoar. Mas Jesus mostrou para eles, para que vocês saibam que eu tenho autoridade para perdoar pecado. Qual que vocês acham mais fácil, falar que está perdoado pecado, ou mandar esse coxo levantar e andar? Para que vocês saibam que eu tenho autoridade para perdoar pecado, aqui eu te digo, levanta, toma a tua cama e anda. E aquele homem levantou, tomou a sua cama e começou a andar, porque Jesus perdoa pecados. A primeira coisa que Jesus quer fazer é perdoar pecados. A primeira coisa que Jesus quer fazer é perdoar pecado. Para isso eu não vim chamar o são e o salvo, mas eu vim chamar a pecadores, aqueles que não tinham para perdoar, para levar para o céu. Aleluia. A redenção do pecador, só Deus pode efetuar, não adianta. E por último, a aplicação da parábola. O texto diz que assim vos fará também meu Pai Celestial, se de coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. Ao perdoar alguém, devemos fazer com amor de coração, pois o perdão nos assemelha ao caráter de Deus. O perdão nos assemelha ao caráter de Deus, que está aqui em Efésios capítulo 4, versículo 32, que diz aqui: antes sede uns para com os outros, benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Foi o termo da nossa mensagem dessa noite. A primeira coisa, que nós somos perdoados pela compaixão de Deus, mas que nós devemos ter também compaixão do nosso irmão. Nós devemos ter compaixão da nossa irmã. Não olhar simplesmente pelaquilo que ela é, pelo defeito, mas olhar pelo grande amor de Deus na vida dela, no grande amor de Deus na vida dele. É isso que nós precisamos. Às vezes nós cobramos muito, queremos que a pessoa faça muito, mas não faz. Deixa eu dizer uma coisa para os irmãos. Eu aceitei a Jesus e já tem algum tempo, não muito tempo, porque eu não sou tão velho assim, mas naquela época era a Assembleia de Deus, a nossa Assembleia querida, ela mais condenava do que amava. A gente fazia as reuniões, a primeira coisa, não, tem que ser excluído porque fez isso. Nunca falava assim, olha, se vós confessar, que aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. Não, é para excluir.
é para jogar fora. Não tinha amor de nada. Eu vou contar o que aconteceu comigo. Deus me ama tanto, tal maneira que eu não vou contar os meus testemunhos aqui nesta noite, que quando Deus me escolheu eu estava no ventre da minha mãe. Se eu fosse seguir a minha família eu nunca seria crente. Não vou contar isso não, mas vou acontecer uma coisa que aconteceu comigo para mim aprender a amar as ovelhas de Deus. Escuta só, alguns mais antigos podem até saber alguma coisa a respeito disso, mas os mais novos não sabem. Eu fui transferido, eu me casei, não tinha filho, eu tinha perdido meu primeiro filho, eu fui transferido de uma cidade para outra, e minha esposa ficou com a mudança. E lá eu hospedei numa pensãozinha, naquele tempo não era hotel, era pensão que chamava, numa cidade do interior. E quando a gente ia para a delegacia, fazia o expediente, na hora do almoço a gente ia para a pensão. E eu fardado, a porta do quarto aberta, e eu comecei a ler a Bíblia. Eu estava com muita sede da palavra, eu estava aprendendo, eu era novo convertido, mas eu estava tendo algumas oportunidades, e eu lia muito a palavra de Deus. Passou um senhor para lá, depois ele passou para cá, e eu lendo a Bíblia, mas olhando lá, porque o policial é simples como a rola, mas atento como a serpente. Ele não sabe quem está passando. E aquele moço, da terceira vez eu chamei ele: por que você está passando aqui? E aquele moço falou: eu estou admirado, o senhor um policial, está lendo a Bíblia. Eu falei: mas por quê? O senhor está com um revólver na cintura. Falei: não, mas Jesus, isso aqui é a minha profissão, não tem nada. E comecei a conversar com aquele homem, e comecei a pregar para aquele homem, e aquele homem desmanchou em lágrimas. Desmanchou em lágrimas e falou assim: olha, eu fui crente um dia, e eu não queria ser excluído, mas me excluíram. Quando aquele homem falou para mim assim: se ele não quer, Deus também não excluiu ele do coração de Deus, não. E eu comecei a pregar e falar: olha, mas Deus ainda te ama, Deus quer, mas eu nunca mais dei conta. Deixa eu contar uma coisa para o senhor. Falei: mas por que você distanciou dos caminhos de Deus? É porque eu trabalhava como hoje é agente de saúde, que se chama, até o nome já mudou, mas naquele tempo chamava-se malária, que trabalhava na Senha ou no Deneru. Deneru é o Departamento Nacional de Erradicação da Malária. E aí ele mexia com um veneno chamado BHC, é um veneno muito fedido, mau cheiro, alguns irmãos aqui conhecem. E ele borrifava aquilo para matar o barbeiro. O barbeiro é aquele que traz a doença de Chagas. E ele trabalhava com aquilo e fedia muito. E na época tinha um sabonetinho que chamava sabonete Carnaval. Até o dia de hoje chama Carnaval também, mas já não existe mais. E aquele sabãozinho tinha um cheirinho muito gostoso. Só que naquele tempo o crente não podia tomar banho com sabonete, que era perfume. E ele tomou banho com sabonete e contou para mim. E o pastor me excluiu porque eu tomei banho com sabonete. Eu falei: pelo amor de Deus, não fala uma coisa dessa não. Como difícil é ganhar uma alma, e nós queremos jogar a alma por falta de amor no nosso coração. A partir daquele dia, eu novo crente, eu comecei a amar as almas. E eu falei assim: essa palavra exclusão não pode ter. Isso já faz mais de 30 anos. Eu sempre ajudei, igual era ajudar as pessoas, porque nós não podemos jogar fora. Nós temos que ter um coração que ama, como Deus nos amou. Quando eu falo uma coisa como essa aqui, eu tenho como testemunha de Deus, Deus me preparando para mim amar os meus irmãos, não para jogar fora de qualquer maneira, mas por uma simples coisa, que isso não é pecado. Hoje o crente está tão importante que já quase não usa um perfume no sabonete, mas usa um perfume de Paris. E não é mais pecado. Então aquele tempo era pecado? Também não era. Hoje também não é. O que é pecado é nós ter um coração quebrantado para nós amarmos o nosso irmão mais e mais, que nós tenhamos um coração de Deus no nosso coração. Interessante isso que aconteceu comigo. E isso me serviu tanto para mim, que eu ainda peguei algumas lutas grandes com pessoas que qualquer coisinha tinha que jogar fora. Mas não, querido, vamos amar e vamos fazer com que o Senhor Jesus perdoa, para que o reino de Deus possa crescer. Já estou terminando. Aprendemos dessa parábola que o juiz será sem misericórdia sobre aquele que não faz misericórdia,
e a misericórdia triunfa sobre o juízo. Aprendemos também que um dia Deus acertará as contas com o ser humano. Não importa quem você é, você está preparado para encontrar com Deus? Essa é uma pergunta que eu deixo para os irmãos nesta noite. Um dia nós vamos encontrar com Deus. Você está preparado para encontrar com Deus? Que nessa noite nós façamos uma oração. Uma oração que nós possamos cada vez mais melhorar o nosso comportamento diante de Deus e diante da igreja. Outra lição decorrente do infame comportamento do servo mau é que, com facilidade, o ser humano, eu e você, fica contrariado, ofendido, rancoroso e vingativo em relação ao próximo por suas ofensas contra nós. Entretanto, não nos afligimos, angustiados, humilhados e arrependidos quando pecamos contra Deus. Quando alguém dirige qualquer uma palavra para nós, nós já estamos prontos a até apedrejar. Mas às vezes, para Deus, não é Deus, Deus é amor. Vai nessa não, querido. Deus é amor, mas Deus também é juiz. Deus é juiz. E às vezes nós levamos assim, eu não vou perdoar não, porque depois Deus me perdoa. Devemos ter cuidado com estas coisas, para que não venhamos. Que é, pois, o perdão? O perdão no âmbito humano é o ato de anularmos a dívida de cometimento de faltas, ofensas, erros e pecado que o nosso irmão contraiu de nós, sem jamais lançar isso em rosto ou ficar lembrando. Assim como Deus fez por nós, conforme está escrito em sua palavra, porque serei misericordioso para com as suas iniquidades e de seus pecados e de suas purificações, não mais lembrarei delas. Assim somos nós. Se nós já perdoamos, nunca mais vamos lançar em rosto, mas que Deus possa nos dar um coração quebrantado, que venhamos perdoar, e vamos esquecer, como Deus esqueceu dos nossos pecados, vamos esquecer do pecado que o nosso irmão cometeu contra nós. Se eu disser para os irmãos, que eu já li nesta noite aqui, se dissermos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos. Mas o Senhor está pronto, tem um advogado pronto a nos defender e a perdoar. Amém? Que Deus continue abençoando esta igreja, abençoando esses irmãos, a todos, e que nós venhamos cada dia melhorar. Fique de pé, por favor. Eu quero agradecer, pastor Edmar, por esta oportunidade. Eu fiquei muito feliz que eu já tinha um compromisso fora, mas eu não deixei, porque eu sabia que eu iria falar com a igreja e Deus iria falar comigo também. E quando Deus fala com a igreja e fala com a gente pensa assim, vou aproximar mais um pouquinho de Deus. Vou aproximar mais um pouquinho de Deus. Eu quero ser útil para a igreja. Eu quero ser útil para meu irmão. Mas eu quero ser útil para mim mesmo. Porque uma das maiores dificuldades que nós temos, irmãos, é lutar contra nós mesmos, contra o nosso coração raivoso, contra o nosso coração odioso, contra o nosso coração que não ama. E nós precisamos quebrantar o nosso coração para que nós encontramos com Deus e o vejamos face a face. E Ele diz assim, vem filho meu, quão difícil foi para quebrantar o teu coração, mas o coração foi quebrantado, aleluia. Vamos orar nesta noite, agradecido a Deus por esta palavra, pela palavra de Deus, pela palavra do Senhor Jesus Cristo, que foi dita aqui nesta noite. Eu estou maravilhado, pastor Edmar, eu achei que não ia quase ter ninguém,
feriado longo, congresso e chuva, e ao tanto de irmãos aqui para ouvir a palavra de Deus. Que Deus, eu tenho certeza, Deus vai te recompensar porque você veio aqui nesta noite. Que o Senhor, que o Espírito Santo continue falando em seu coração. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, no nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, estamos agradecidos a Ti, ó Pai, pela Tua infinita graça, pela Tua infinita misericórdia, pelo Teu infinito amor, por o Senhor estar tido conosco nesta noite, pela Tua palavra que nós ministramos, que nós possamos empregar esta palavra em nossa própria vida, ó Pai, para que melhoremos na Tua presença, para que quando encontrarmos contigo, nós possamos receber a vitória eterna, essa vitória que os Teus filhos precisam, essa vitória que nós queremos, essa vitória que a Tua igreja quer, ó Pai, pela Tua misericórdia e pelo Teu santo amor. Eu te louvo, ó Pai, eu te adoro, Senhor, pela Tua misericórdia neste amor, nesta noite, e pelo Teu grande amor no nosso meio, nas nossas vidas. Amém.